Masculinidade positiva vs. EQUALISMO. Se você digitar a palavra equalizando na caixa de texto de um blog, verá a linha vermelha chata embaixo da palavra, indicando que você digitou algo errado. Em outras palavras, o idioma inglês não reconhece oficialmente essa palavra em nenhum dicionário, ainda. Eu suponho que isso é apropriado já que nos últimos 50 anos o esforço para feminizar a sociedade sempre usou o conceito abstrato de igualdade entre os sexos como algo ambiental no pano de fundo da agenda. Não tem uma definição oficial porque, coletivamente, deveriam tomar isso como dado, algo que deveria ser considerado apenas senso comum. Com certeza, o pedido de feminização por uma reestruturação mais humana da sociedade sempre foi formulado em termos como igualdade, que soa reconfortante quando falado, mesmo que a intenção seja a distração. No entanto, isso não é o equalismo que meu computador não reconhecerá. Às vezes, vejo-o rastejando dentro das bordas em blogs condenando alguns agenda social neoliberal nefasta, ou eu o vejo escrito como algum elemento corruptor que impede o conservadorismo de perceber o seu verdadeiro potencial, mas o que eu não vejo é nenhuma boa contabilidade sobre isso. O equalismo precisa ser trazido das sombras, se pelo menos eu não tiver que ver mais aquela maldita linha vermelha. Novas definições de gênero. A masculinidade foi redefinida por pessoas, homens e mulheres que não têm noção de qual era sua definição original. Os comportamentos e características que constituem o que é exclusivamente masculino não estão sendo desafiados. Na verdade, eles foram redefinidos para se adequarem aos propósitos de uma agenda. Em 1905, ninguém escrevia artigos sobre como ser homem, ou se preocupava em analisar os fundamentos da masculinidade. Os homens sabiam, a partir de sua socialização, o que era masculino, e as mulheres respondiam a isso. Tradicionalmente, as mulheres definem o que é masculino e os homens definem o que é feminino. As características que tornavam o homem desejável eram as que apresentavam o oposto do que os homens consideravam desejável na feminilidade. Os homens e sua biologia definem o que os excita no feminino, as mulheres reagem a isso e se comportam de acordo, conscientemente ou não. A raiz das mentiras CFP endêmicas está no fato de que tão recentemente como há 50 anos, tem havido um esforço concertado para desmasculinizar da sociedade, não só nos meios de comunicação, mas até na forma como educamos e condicionamos a nossa juventude para assumir papéis masculinos e femininos. O que está sendo desafiado é a predisposição dos homens na cultura predominantemente ocidental, para que eles até mesmo tenham que pensar, o que é a masculinidade? Uma definição forte, heróica e estoica de masculinidade está perdendo terreno, mas será que isso é bom? O igualista certamente acredita que sim. Quando os homens se tornam feminizados, estamos nivelando o campo de jogo, ou estamos progredindo em direção à androginia e à homogeneização do gênero. O igualista elogia isso como um triunfo de um novo paradigma de gênero. Por que os traços masculinos devem ser de menor valor que os traços femininos? As mesmas características que definem a masculinidade tradicional, independência, autoconfiança, individualismo, a força física, a habilidade de tomar riscos, resolução de problemas e inovação, somos convencidos agora a acreditar que são, ou deveriam ser, as aspirações das mulheres a tal ponto que ridicularizar as únicas mulheres femininas é o padrão. Espera-se que as mulheres sejam tão masculinas quanto os homens, ao mesmo tempo em que se deseja que elas ainda incorporem um ideal feminino. Isso não apenas coloca nelas ideais indevidos e irrealistas, mas também desvaloriza os méritos de sua própria feminilidade. Isso não quer dizer, dada essa nova dinâmica de gênero, que as mulheres são desencorajadas a reivindicar sua feminilidade além de sua masculinidade.
Pelo contrário, eles são encorajados a lidar com seus negócios, assim como qualquer homem, e ainda ser uma mulher sexy e vivaz que todo homem deveria querer. No entanto, em oposição a essa dinâmica de gênero pós-moderna, os homens não são encorajados a abraçar seu lado masculino. Nos dizem para virar homens, com certeza, e ainda assim nossa masculinidade como a definimos, é uma falha, estamos envenenados pela nossa testosterona. Nossa aspiração mais alta deveria ser se tornar mais feminizado, sensível, emocional, empático, provedor, etc. Nós deveríamos nos sentir confortáveis para depilar nossas pernas, arrancar os cabelos que são o resultado de nossa testosterona envenenadora. Curiosamente, há poucos gritos na sociedade para que as mulheres cultivem os cabelos da perna ou da axila. No entanto, o masculino que o imperativo feminino nos faz lutar não encoraja nada que se assemelhe a traços tradicionalmente masculinos na personalidade de um homem. Na verdade, essa masculinidade é ridicularizada a tal ponto na mídia em massa e na sociedade como um todo, que é literalmente semelhante a uma doença. Enquanto as mulheres são parabenizadas por incorporarem traços masculinos com a aceitação de seu caráter feminino, os homens são condicionados a acreditar que os traços femininos são traços masculinos e quaisquer características tradicionalmente masculinas que se manifestem em nós são o subproduto infelizes de nossa biologia imperfeita. O verdadeiro crime dessa redefinição de gênero é o verdadeiro padrão duplo, de que os homens devem ser tão feminizados a ponto de abominar sua masculinidade inata, mas ainda assim serem responsabilizados por coisas tradicionalmente masculinas em virtude de serem homens. É a faca de dois gumes novamente, odeie sua masculinidade, mas seja considerado responsável por não ser homem o suficiente para resolver problemas exclusivamente masculinos, então seja envergonhado quando uma mulher masculinizada intervém para fazê-lo e depois seja ridicularizado por não ser tão masculino quanto ela é. Esse é o ciclo. Esta é a masculinidade negativa autoperpetuadora que levou a gerações de CFPS. É desnecessário dizer que tudo isso confunde o que a masculinidade era, é e deveria ser. Antes que você possa estabelecer um plano para viver o que eu chamo de masculinidade positiva, primeiro você deve levar em consideração porque a masculinidade tem valor e deve ser encorajada e cultivada em você, em seus filhos e na sociedade como um todo. Eu sou adepto da escola de pensamento, construa e eles virão, a esse respeito, mas entender como a masculinidade tradicional foi redefinida pelo dispositivo social e destilá-la de volta aos seus fundamentos é imperativo para voltar à masculinidade como um positivo. Então, onde você começa? Com você mesmo. Você deve mudar sua mente sobre si mesmo como um homem, e começar a pensar em si mesmo como um homem. O primeiro passo é desaprender o que o condicionamento feminizado ensinou a ponto de se tornar um investimento do ego em sua personalidade. Você precisa tornar-se imune a acusações convenientes de misoginia, ou o pensamento de homem das cavernas de 1950 sempre que se afirmar. O homem masculino verdadeiramente positivo se diferencia da Matrix, apesar do mundo estar contra ele, este meta-reconhecimento inconsciente é o que faz uma mulher, e outros homens, se sentirem atraídos por você como um homem masculino vibrante, responsável, mas firmemente confiante. Você tem que vivê-lo genuinamente para dar um exemplo disso. Isso não significa que você é um robô com visão em túnel, indiferente, pouco disposto a aprender com alguém ou com qualquer coisa. Quer dizer que, apesar de um mundo te chamar de egoísta, homem das cavernas, ego frágil, machão, infantil, idiota, misógino, etc. Você, inabalavelmente, vive e exemplifica os méritos positivos de ser masculino.